Boa noite, Thalita Moura aqui. Vamos começar essa nossa live aqui de sábado à noite. Essa é a live de número 10. Então, se você não me conhece, meu nome é Thalita Moura, eu sou engenheira eletricista, sou mestre em engenharia elétrica e sou coach de carreira. E eu tô falando aqui, são 14 lives, né? E como eu falei, essa aqui é a 10ª, onde eu falo com você que é supervisor, coordenador ou gerente, onde a gente conversa aqui sobre vários aspectos de liderança, e eu vou reforçar de novo para você, pode ser a primeira vez que você está me ouvindo falar isso, independente se você tem só um trainee que você lidera, se você tem um estagiário, você precisa entender que você, sim, é um líder. Você, como supervisor ou como coordenador, você precisa se ver como um líder da tua equipe. E eu tenho certeza que essa série de lives aqui ela vai te ajudar muito a enfrentar aí os desafios para lidar melhor com a tua equipe, para saber se colocar como líder, para saber também alguns conceitos técnicos sobre liderança, sobre como você deve se portar, tá bom? E hoje a gente vai conversar sobre como criar um ambiente de confiança, né? O que eu quero dizer com isso? É como que você faz, eu vou passar aqui por alguns pontos para que você entenda como que você faz para que a tua equipe ela possa confiar em você. E para que isso é importante, né? Eu acredito num ambiente corporativo saudável, tá? Eu sei que muitas vezes não é isso que a gente vê, né? Infelizmente, mas é por isso que eu trabalho, é nisso que eu acredito. Eu treino pessoas e preparo pessoas para ambientes saudáveis, para que elas fomentem esses ambientes saudáveis, para que elas criem esses ambientes saudáveis. E num ambiente saudável, a confiança é fundamental. É impossível ter um ambiente saudável, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas não passem por estresse demais, onde elas não fiquem doentes, né, emocionalmente, até fisicamente. Para você ter esse ambiente saudável dentro da tua equipe, você precisa gerar confiança para eles, tá? E aí o que eu quero que você entenda logo de início é o seguinte: mais confiança gera mais produtividade. Você vai me ver olhando aqui para baixo, porque se essa é a primeira live que você está assistindo, eu sempre faço notas aqui para eu não esquecer de falar tudo que eu sei que é importante que você ouça, tá? Então eu prefiro deixar a colinha para que eu não esqueça de te falar nada que seja importante, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é isso, que mais confiança gera mais produtividade na equipe, consequentemente, gera mais renda, né? Você consegue promover mais pessoas, então elas conseguem ganhar mais também, e isso, porque elas estão produzindo mais, então elas conseguem ser promovidas, isso gera mais renda para elas mesmas, para você, e gera mais lucro para a empresa também, tá? E é por isso que eu acredito que a melhor forma de alcançar alta lucratividade dentro das empresas, cada vez mais, é por meio desse ambiente saudável. Porque as pessoas elas já não querem mais, elas já não aceitam mais trabalhar em ambientes que não são saudáveis, que não são favoráveis ao crescimento delas, né? Algumas pessoas ainda aceitam, infelizmente, mas aqueles profissionais que realmente se destacam, aqueles que estão preocupados com a carreira deles, aqueles que são de alto rendimento, aqueles que você quer ter na sua equipe, eles não ficam num ambiente se ele não for saudável, se ele não agregar para a vida deles, se você não, como líder também, não incentivar a carreira deles, se eles não encontrarem espaço para isso e um ambiente agradável e saudável, eles não ficam, né? E aí é outra questão, um ambiente de confiança, ele gera uma diminuição na rotatividade do pessoal. Então, se hoje você está enfrentando algum problema de rotatividade do pessoal, se a tua empresa enfrenta esse problema, mas especificamente na tua equipe, se
por acaso você está enfrentando isso, tem alguém pediu para sair, fora casos especiais, né? Que realmente a pessoa pode ter entendido que não quer ficar lá e tá tudo bem. Mas se isso é constante, se há uma alta rotatividade na tua equipe, você precisa com certeza olhar para esse ambiente de confiança, porque você não está sabendo criar esse ambiente de confiança, tá? E aí o que acontece? Se a equipe ela não confia no líder, se ela não confiar em você, ela não vai realmente se dedicar, entende? Eu sempre comparo tem duas comparações que eu gosto de fazer. Do líder com um pai, né, ou com uma mãe em relação ao seu filho, e do líder em relação à sua equipe, comparado com um general. Então, nesse caso aqui, cabe muito bem a questão do general, né? Ele precisa do exército lutando por ele, lutando com ele, e ao mesmo tempo ele também precisa lutar por esse exército, que é a tua equipe, no caso, né? Então, se eles não têm confiança em você, se eles não tiverem confiança em você, confiança que você está do lado deles, confiança que... sobre todos os aspectos que a gente vai conversar aqui na frente, eles não vão lutar por você. Ou seja, eles não vão fazer aquilo que você pede para eles fazerem. Você vai passar alguma coisa e eles não vão fazer, ou eles vão fazer de qualquer jeito, não vão entregar da melhor forma possível, porque eles entendem que não são valorizados, porque a confiança ela também gera reconhecimento, gera valorização do profissional e do trabalho dele. Então, se eles não sentem isso, eles simplesmente... Talvez eles não saiam do trabalho, né? Talvez eles permaneçam até, alguns vão sair, outros vão permanecer na equipe, na empresa, porque eles precisam, né, sustentar a família e tal, vão ficar ali, mas nunca vão atingir o rendimento, nem de perto o rendimento e os resultados que eles poderiam atingir se você tivesse gerado esse ambiente de confiança ali para eles, tá? Ao contrário, quando o líder ele gera esse ambiente de confiança, desperta na equipe a autorresponsabilidade, né? Porque eles confiam em você, então eles vão junto com você. Eles fazem as coisas porque eles confiam que aquilo é o melhor. Porque se você está dizendo para eles que é o melhor, eles vão confiar em você e vão fazer. Então eles também confiam que se eles fizerem um bom trabalho, você de alguma forma vai reconhecê-los. Ainda que não seja financeiramente, porque em alguns momentos a empresa pode estar passando por um momento complicado em que não é possível um reconhecimento financeiro, por exemplo, ou que ninguém vai ser promovido aquele ano, pode acontecer, está passando por uma reestruturação, mas você como líder, como coordenador, como supervisor, como gerente, você tem sim como reconhecê-los, né? A gente já conversou um pouco sobre isso nas outras lives, mas por exemplo, dando autonomia para eles, dando responsabilidade para eles, para que eles façam coisas, tomem ações que talvez fossem até da tua responsabilidade. E aqui sempre lembrando, não é que você vai largar as coisas na mão deles, né? Não é delargar, né? É delegar coisas com orientação, com acompanhamento, com feedback próximo, um acompanhamento realmente perto. Mas se você dá para eles autonomia junto com esse acompanhamento, é tudo que um profissional quer, né? Porque ele sente confiança nele mesmo, no trabalho dele, sente que você tem confiança nele e isso gera uma confiança mútua e cria esse ambiente de confiança, esse ambiente saudável, onde ele vai poder crescer, onde toda a tua equipe vai poder crescer e, consequentemente, você também vai poder crescer, né? Lembre-se que você só vai poder ser promovido, né, para o próximo nível da tua carreira quando tiver alguém pronto para te substituir. Então, o grande papel do líder, seja em que nível hierárquico ele esteja, é preparar o próximo para ocupar o lugar dele, para que ele possa ir para o próximo nível também, tá bom? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? Então, olha só, eu quero falar com você sobre 4 elementos da confiança, tá? Que é a competência, a integridade, a conexão e a confiabilidade.
tá? Então vamos lá, competência. O que se entende por competência dentro, como um elemento de geração de confiança? Né? Sempre trazendo aqui para o aspecto do líder dentro do ambiente corporativo, para uma equipe, de um supervisor, de um coordenador, de um gerente, tá? Que é o teu caso aqui. É o nosso objetivo aqui. Então, o que é confiança, né? O que esse elemento ele quer dizer? Desculpa, o que é competência, né? Que esse primeiro elemento da confiança ele quer dizer. A competência quer dizer em relação a você, a tua competência mesmo. Né? Geralmente aqui a gente não tem problema não, mas acontece também, né? Então vamos lá, o que costuma acontecer? Você está lá como um colaborador individual, né? E aí você faz muito bem o teu trabalho, vai fazendo o teu trabalho cada vez melhor. Qual que é o caminho natural? Se você vai se destacando como um colaborador, como um técnico, né? Vamos supor que você seja engenheiro, como um engenheiro ali, parte da equipe. Se você começa a se destacar no teu trabalho técnico, é natural, é esperado, e talvez você mesmo espere isso, que você seja promovido a coordenador ou a supervisor daquele grupo ali, certo? Daquela equipe. E aí, geralmente, a competência ela não é um problema para você, porque se você foi promovido, é porque você era muito competente ali, tecnicamente falando, então você sabe fazer o trabalho, né? Você sabe fazer, você entrega resultado, você entende daquela questão do que se faz ali dentro daquela equipe. Só que aqui tem alguns pontos que você precisa ter atenção. Primeiro é o seguinte, talvez você saiba muito sobre aquele ponto onde você trabalhava, tá? Então, só para te dar um exemplo, quando eu trabalhei no ONS, né, no Operador Nacional do Sistema Elétrico, como é que acontecia lá? Eu trabalhava na parte do planejamento, tá? Do planejamento, vamos dizer assim, do Sistema Elétrico Brasileiro para 4 anos na frente, 3, 4 anos na frente, era isso que a gente fazia lá. O pessoal continua fazendo, né? Eu que saí. E o que acontece? Aí, como é que era dividido lá na época? Era por áreas, então a gente chamava de áreas, né? Então era de acordo com a região do país. Então, por exemplo, tinha a área Rio de Janeiro, Espírito Santo, tinha a área São Paulo, tinha a área... a gente era responsável pelo Sudeste, né? E uma parte lá de Rondônia e tal, que era da interligação. Então era dividido assim por essas áreas. O que acontece? Eu, na época, eu trabalhava... Quando eu pedi para sair, eu trabalhava na área do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Se eu continuasse lá, continuasse trabalhando naquela área, eu ia entender muito daquela área ali, mas não ia entender tão bem da área São Paulo, da área Minas, por exemplo. Então, se eu continuasse lá e fosse promovida, na época era um cargo de gerência, né? Esses nomes variam um pouco, né, de empresa para empresa, por isso que às vezes eu falo supervisor, coordenador ou gerente, porque às vezes é o mesmo nível hierárquico ou praticamente é o mesmo, só que em cada empresa se chama de uma forma. Então, se eu fosse promovida a gerente, talvez eu conhecesse muito aquela área Rio de Janeiro e não conhecesse tão bem, tecnicamente falando, as outras áreas que a equipe inteira cuidava. Então, isso pode acontecer com você. Pode ter acontecido com você. Talvez você fosse técnico de uma determinada área, mas a tua equipe ela é responsável por algo maior. E aí, na hora que você é promovido a coordenador, por exemplo, você precisa entender de tudo aquilo ali, né? De toda a responsabilidade da tua equipe. Então, talvez você precise estudar um pouco. Se você ainda não fez isso e você foi recentemente promovido, entrou recentemente aí na coordenação, ou não tão recentemente assim, mas se você ainda não fez isso, faça. Entenda muito bem do trabalho da tua equipe como um todo. Entenda quais são as atribuições, quais são os clientes, as áreas clientes ou cliente mesmo, dependendo da qual o trabalho da tua equipe. Às vezes é uma área que é cliente dentro da própria empresa, às vezes é uma outra empresa.
às vezes é um consumidor final, depende. Entenda quem é o cliente, entenda quais são as responsabilidades técnicas ali da tua área. E outra questão, conheça a organização muito bem. Então, às vezes, quando a gente é colaborador só, né, da equipe individual, a gente não está tão preocupado em entender da organização, né? Eu falei isso na live passada. Eu falei de algumas características da liderança, e dentre essas características estão você conhecer muito bem os valores da tua empresa, a visão da tua empresa, ou seja, você entender o que a tua organização prega, aonde ela quer chegar, como que ela quer ser vista, você entender qual que é o propósito dentro da tua equipe, dentro daquele projeto específico em que vocês estão trabalhando para organização de uma forma estratégica. Então, procure entender todas essas questões da organização, né, da tua empresa. Procure conhecer a cultura que é realmente praticada, né? Porque, como eu falei, nem sempre a cultura que está escrita lá em algum lugar, ela é realmente a cultura praticada. Então, entenda principalmente a cultura praticada, mas conheça também aquela que é escrita, conheça o ambiente para que você possa passar isso também para a tua equipe, tá? Porque isso é muito importante. A cultura da empresa ela precisa estar entranhada em todos os colaboradores, em todas as equipes, em cada funcionário. O correto são as pessoas viverem aquela cultura, se realmente se identificam e permanecerem ali nesse objetivo, tá? Num objetivo comum ali da empresa. E aí, por fim, uma outra questão da competência é você ser competente em termos de passar para a tua equipe as informações que são necessárias. Então, você entender do trabalho da tua equipe vai ajudar você a entender quais são as informações que você precisa obter, às vezes de outras áreas, de outros locais, para fornecer para o teu pessoal, para a tua equipe, para que, munidos dessas informações, eles possam agir, eles possam realizar o trabalho que você está pedindo para eles, né? Porque, infelizmente, algumas vezes, o líder, o coordenador, o supervisor, ele pede e não dá meios para que as pessoas façam, né? É como você dar uma ordem ali pro teu filho e não dá meios para que ele realize aquilo. Por exemplo, filho, guarda ali os teus brinquedos. E não tem uma estrutura, não tem uma estante, então a criança fica perdida. Então esses teus funcionários, né, teus colaboradores, a tua equipe vai ficar perdida se você não der para eles a ordem e as informações, os meios para que eles realizem e cumpram aquela ordem, aquele pedido teu, tá? Então esse é o elemento da competência. E aqui uma questão importante, mantenha-se atualizado também, tá? Às vezes, é aquilo que eu falei, às vezes você é promovido e assim que você é promovido, você sabe tudo aquilo que se passa ali. Mas com o tempo vai passando, você vai caminhando cada vez para cargos gerenciais mais altos, você vai se afastando da técnica e vai se aproximando da gestão, né, de pessoas. E realmente, não é para você ficar fazendo o trabalho técnico, né? Cada vez isso vai diminuindo mais. Só que você precisa entendê-lo. Então, se você está numa área que é constantemente atualizada, com velocidade, você precisa ainda mais estar atento a isso. Mas mesmo que a tua área ela não seja, por exemplo, de tecnologia da informação, sei lá, que é uma área que recebe constante atualização, mas tudo hoje recebe uma atualização grande e rápida. Então, mantenha-se estudando, mantenha-se informado, mesmo que pela tua equipe. Procure ouvi-los, procure entender, faça algumas perguntas para que você entenda, permaneça entendendo tecnicamente do assunto, tá? Segundo ponto, segundo elemento da confiança é a integridade. Fundamental para a confiança, né? Integridade é você ser honesto, é você ser justo também. Então, assim, ser honesto, vamos lá, não é só uma questão de não roubar, por exemplo, né? De fazer as coisas dentro da lei. Não é só isso. Porque isso eu sei que você já faz.
A questão é você ser verdadeiro, ser transparente, tá? Ao máximo possível, você colocar para a tua equipe aquilo que está se passando na empresa. É claro que, de novo, assim como um filho, se a gente está passando por um problema, a gente não pode passar tudo para ele, né? Por exemplo, eu falei isso na live passada, eu vou repetir aqui. Meu filho tem 5 anos. Se a gente passar por algum problema, eu vou precisar explicar para ele de alguma forma que ele compreenda. Então, de alguma forma, eu preciso ser transparente com ele. Mas é claro que eu não vou conversar com ele como um adulto. Entende? Então, assim, você precisa passar para a tua equipe as coisas que estão acontecendo num nível que seja confortável para a tua organização, para a tua empresa, que não exponha ninguém, mas que eles entendam e que eles saibam o que está acontecendo, tá? Isso é ser honesto também com eles, tá bom? O outro ponto é justiça. E aí, o que é, né, justiça? É você tratar não todo mundo igual, mas você ter processos que são justos. Por exemplo, sei lá, coisas simples, né? Em relação a férias, por exemplo. Você procurar ser justo ali, distribuir. E aqui não é tratar todo mundo igual no sentido de respeitar o específico de cada caso, né? A especificidade de cada pessoa. Ou seja, por exemplo, nesse exemplo de férias, né, que a gente vê acontecer muito, geralmente as pessoas que têm filhos, elas têm preferência em tirar férias nas épocas de julho e de janeiro, que é quando as crianças estão de férias também. Isso é uma forma de justiça, né? No sentido de não tratar as pessoas da mesma forma, porque as pessoas são diferentes, mas procurar dar oportunidades iguais, porque se você der talvez férias para alguém que tem filhos em, sei lá, abril, talvez ele não vá poder tirar férias de verdade, então ele vai ficar em casa. E ali ele não consegue descansar, por exemplo. Então isso não é justo, entende? Enquanto outras pessoas poderiam tirar férias e viajar em qualquer momento, que não tenham filhos, por exemplo, aquela pessoa ela não vai conseguir, então isso não se torna justo. E aí é importante você ter cuidado com essas questões e observar cada caso e, ao mesmo tempo, respeitar os processos de uma forma sempre procurando a ser justo e o mais imparcial possível, né? No sentido de não beneficiar ninguém, tá? E o terceiro ponto, a conexão. A conexão é muito importante, extremamente importante, tá? O que eu chamo aqui de conexão? É realmente a tua conexão com as pessoas. Então é o que? É você demonstrar que se importa com aquelas pessoas, tá? E aqui entenda o seguinte, não é o objetivo, né? E talvez emocionalmente nem seja recomendado que o líder, que o coordenador, o gerente, o supervisor, ele seja amigo, né, dos seus liderados. Talvez não seja recomendado. Por quê? Se você for muito amigo, você pode ter dificuldade de dar um feedback. A não ser que, claro, né, você saiba separar muito bem as coisas, mas estou falando de realmente muito, muito próximo, né? Pode ser um problema, né? Em algum momento em que você precise agir de determinada maneira, você pode, se você estiver emocionalmente muito ligado àquela pessoa, pode ser um problema, né? Então é nesse sentido, né, de que não, o que eu estou querendo te dizer? Não é necessário que você seja amigo de todo mundo, nesse sentido de ser o melhor amigo de infância daquela pessoa, de ser confidente, entendeu? É nesse sentido de amizade que eu tô falando, ser confidente daquela pessoa, tal. Não é esse o objetivo, não é necessário. A questão é você demonstrar que você se importa, é você estar do lado daquela pessoa, você procurar identificar a necessidade de cada um, o que eles estão precisando ali, quem que está precisando de treinamento, né? Teve uma live onde eu conversei com você sobre o nível de maturidade profissional. Então é você entender qual o nível de maturidade profissional cada um na tua equipe tá e do que tipo de ação tua eles estão precisando.
tá? E criar, por exemplo, estão precisando de treinamento, estão precisando de orientação tua, do que eles estão precisando ali, cada um, entende? Então é você estar atento a isso. É você se mostrar também vulnerável, né? Eu falei um pouco sobre isso na live passada. E aqui, para criar esse ambiente de confiança, é fundamental que você se mostre vulnerável, ou seja, que você admita, por exemplo, que errou, que você coloque as suas dificuldades dentro, né, do possível, dentro do aceitável, que você coloque as suas dificuldades. Boa noite. Eu não sei exatamente o seu nome, coloca aqui pra mim, por favor. Nogueira. Bem-vindo. Então, é você colocar essa questão da conexão, é você colocar aqui a tua vulnerabilidade, né? Você mostrar que você também é humano, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas, então você precisa mostrar para a tua equipe que sim, você erra, que sim, você passa por problemas, que sim, você quer ser um líder melhor, mas que às vezes você tropeça e tá tudo bem, entendeu? Coloque-se como um ser humano e não como um homem de ferro aí, inviolável e, né, numa armadura. Não faça isso. Se conecte com as pessoas, esteja próximo delas. E aquela questão também de compartilhar as informações da organização, né? No sentido de trazer transparência, né? Que eu já falei um pouquinho antes. Então, traga transparência para a tua equipe na medida do possível, né? Lembra daquela questão em relação ao filho, que a gente não pode contar tudo muitas vezes, mas é explicar para eles de uma forma que eles compreendam, que eles entendam, tá bom? Só um instantinho. Só um minutinho. Ajeitar uma coisa aqui. Quarto ponto. Quarto elemento aqui da... Então vamos lá. Qual o quarto elemento da confiabilidade? Já deu spoiler. Qual o quarto elemento da confiança? É a confiabilidade, tá? Que é o quê? É você cumprir o que promete. E aqui, às vezes, parece muito óbvio, né? Ah, claro que eu tenho que cumprir o que eu prometo. Só que, dependendo... Vamos lá, eu falei sobre autossabotagem numa live aí mais pra trás, né? Acho que foi na terceira live. Então, às vezes, uma das várias formas, né, da gente se sabotar é a gente dizer sim pra tudo, né? Um dos sabotadores, né, uma das formas da gente se sabotar é aquela dificuldade que você pode ter, às vezes, de dizer não. Se você é um líder, né, um coordenador, um supervisor que tem dificuldade de dizer não, você invariavelmente vai acabar não cumprindo tudo que você promete, porque você não vai dar conta, entende? Então, se você diz sim para tudo, para todos, você não vai dar conta, alguma hora você vai falhar. Então, entenda que esses 4 elementos, eles a princípio eles são muito óbvios, mas às vezes a gente tem alguns comportamentos que não são que às vezes são até inconscientes. Então você nem percebe o que você está fazendo, você nem percebe aonde que você está minando aí, dificultando essa criação desse ambiente de confiança, tá? Então é alguma coisa que você precisa estar muito atento, que você precisa observar com cuidado, para que você não caia nessas armadilhas e na armadilha de achar que é tudo muito óbvio e que você já faz isso, tá? Se observe. E a segunda coisa da confiabilidade, né, além de você cumprir o que você faz, é você ser organizado. Justamente por conta disso, porque você tem que saber o que você está prometendo e para quem que você está prometendo e ser planejado e organizado para conseguir cumprir essas promessas, entende? Porque senão, se você promete uma coisa aqui e não cumpre, outra coisa ali não cumpre, eles vão perder a confiança em você, entende? A tua equipe ela vai perder a confiança em você, tá bom? E aí, na prática, como é que você faz, então, para criar esse ambiente de alta confiança, né? Então, a primeira coisa é ter comportamentos que apoiem cada um desses 4 elementos que eu falei antes, tá? Então, rapidamente aqui, em relação à competência,
é você, eu já falei, né, um pouquinho, então vou só recapitular aqui. É você se manter estudando, por exemplo, tecnicamente sobre o assunto, não só sobre gestão, né, mas tecnicamente também se manter informado, ler notícias a respeito, entender os estudos que a tua equipe faz, ou entender o trabalho ali, quais são as novidades na tua área, então tá atualizado tecnicamente falando, tá? E treinar os outros, e treinar a tua equipe também. Essa é uma forma de gerar confiança por meio da competência, porque na hora que você passa o teu conhecimento, isso gera confiança, porque os teus liderados, eles percebem que você entende, eles veem o quanto você sabe na hora que você os treina, e essa é a principal atribuição tua, é treiná-los tecnicamente para que eles façam as tarefas que precisam ser feitas e não fique tudo nas tuas costas, né? Porque se você não os treina, e aí tecnicamente mesmo falando, e você não delega as coisas para eles, você não dá autonomia para eles, acontece o que a gente já conversou antes em outros momentos, que é o quê? Você ficar sobrecarregado, porque aí é você que vai precisar fazer tudo, de todos. Então não, treine, estude, se atualize e treine os outros, porque isso vai gerar um ambiente de confiança também, tá? Em relação aqui à integridade, guarde segredos, né? Se alguém colocar segredo aqui, né? É no sentido assim de alguém conversou alguma coisa assim mais particular com você, ou né, alguma coisa que você sente que era daquela pessoa, que ela te confidenciou aquilo naquele momento, não comente com ninguém, não exponha isso, não exponha a pessoa, não fale sobre isso com ninguém, né? Tenha esse cuidado. E a outra grande coisa é admita os seus erros, né? A gente falou sobre admitir os teus erros. Então isso dá um aspecto de integridade muito grande, né? Além de te ajudar a te conectar com as pessoas, porque você mostra que é humano, eles geram confiança porque eles sabem que você é íntegro o suficiente para que na hora que você erra, você admite e você vai lá e conserta, tá? Porque isso acontece com todo mundo. Então, se você não admite na hora que você erra, você simplesmente não está sendo íntegro. Você não está... porque que você erra. Todo mundo sabe porque todo mundo erra. Então, a única diferença é você conta e você admite isso ou não. Então, é muito melhor que você admita. E até que você se mostre vulnerável nesse aspecto, né? Para que você vai ter a tua equipe muito mais perto de você, muito mais junto de você nesse sentido, tá? Em relação à conexão, é aquilo que a gente já falou, demonstre interesse pelos outros, escute muito, né? Os grandes líderes e até CEOs, né? Nos mais altos cargos, os líderes mais eficazes, eles permanecem andando pelos corredores, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Algumas empresas têm aquelas reuniões mensais lá com o CEO e tal, com um gerente, um diretor, mas realmente ouvir as pessoas. Então procure fazer isso desde agora. Se você é um supervisor, beleza, escute as pessoas. E aí não pense que isso também é óbvio, porque muitas vezes na correria do dia a dia, de muita coisa para fazer, de muita coisa para entregar, isso pode passar desapercebido por você. Às vezes você está ali com pressa para fazer alguma coisa, você tem várias demandas e chega alguém precisando que você escute. Então, esteja atento a isso e pare nesse momento e realmente escute aquela pessoa. Né? Porque às vezes são 5, 10 minutos que você dá de atenção para aquela pessoa e isso vai gerar um ambiente super de confiança ali da tua equipe em relação a você, tá? E além disso, você vai ter sempre essa porta aberta com eles, então eles vão sempre chegar, quando tiverem algum problema, eles vão chegar em você, né? Porque muitas vezes o que pode acontecer? E a gente vê isso acontecendo, provavelmente você já viu isso acontecendo alguma vez, talvez não com você, mas com outras pessoas. Se o colaborador ele entende que não adianta ele chegar no coordenador dele, por exemplo, às vezes ele pula e vai direto na gerência.
né? Ou vai direto no próximo cargo. Então isso é horrível, isso é péssimo. Então eles precisam entender que eles têm essa porta aberta com você, tá? Que você vai ouvi-los. E a confiabilidade é aquela questão de realmente cumpra o que você está prometendo, se organize, se planeje para que isso seja possível, tá? E aí, trazendo para a prática, né, mais ainda, o que eu recomendo que você faça? Se avalie, né? Se você não está com papel e caneta aí agora, se você não tem onde anotar, assiste de novo nessa live depois, nessa explicação sobre cada um desses 4 elementos, e vai dando, se dê uma nota de 0 a 10 em cada um deles, se dê uma nota de 0 a 10 em competência, em integridade, em conexão, em confiabilidade, como que você se vê como líder, seja honesto e nem pense muito, porque geralmente, né, nesses casos, quando a gente pede para dar uma nota de 0 a 10, é aquela primeira nota que vem, porque essa geralmente representa mais a realidade. Quando você para pensar muito, para refletir muito, aí você começa a racionalizar e aí perde. É mais no sentimento mesmo, tá? Então se dê uma nota de 0 a 10 em cada um desses elementos e aí veja, identifique aonde que você precisa começar a agir. Mas até antes disso, além da sua nota, tem uma coisa que você pode fazer. Você pode pedir, criar uma forma, né? E aí é algo que, assim, né? Eu não tenho como dizer como fazer, né? Porque depende do ambiente da tua empresa, depende da tua realidade aí. Eu teria que estar realmente com você num programa de coaching mais de perto para poder te ajudar a pensar com mais detalhes sobre isso. Mas uma coisa que você pode fazer é criar alguma forma da tua equipe te avaliar também. E aí tem que ser alguma forma onde isso fique anônimo, né? Porque eles podem ter medo de te avaliar, principalmente se eles forem te dar uma nota baixa, eles não vão dar, né? Porque dificilmente eles vão falar pra você, eles vão ter medo de ser mandado embora, vão ter medo de sofrer algum tipo de represália. Então deixa muito claro que não vai haver nenhum tipo de represália. E se você já faz as outras coisas, né? Se você já está procurando criar esse ambiente de confiabilidade, de confiança, né, em relação à tua equipe, mais facilmente você vai obter um feedback verdadeiro deles, né? Independente de ser positivo ou negativo, vai ser um feedback verdadeiro, tá? E aí, como que você pode fazer? Boa noite, Wallace, bem-vindo. Como que você pode fazer? Que fica aqui a minha sugestão para você. Cria um formulário, sabe, no Google Docs, por exemplo. Não pede o nome de ninguém, não pede e-mail nem nada que possa identificar a pessoa. E pede para que cada um deles te avalie ali também, entre 0 a 10, como que eles te enxergam como líder. Isso é muito importante, tá? Isso tem a ver com alinhamento, que a gente falou na live passada, que é uma das características da liderança. Então, isso tem a ver com alinhamento ali, que é o quê? Você saber se as tuas atitudes, se elas realmente estão sendo bem interpretadas, se elas realmente estão sendo boas para a tua equipe da forma que você acredita que elas estão sendo, tá? Porque às vezes você acha que você está fazendo tudo muito bem, que você acredita que você está fazendo o bem ali, está criando um ambiente de confiança e de repente não é assim que eles estão vendo. Então, além da tua avaliação em relação a isso, peça a essa avaliação da tua equipe, tendo cuidado de deixar bem claro para eles que ninguém vai sofrer nenhum tipo de represália, que vai ser tudo anônimo, que você não vai saber quem deu nota e tal. É só para você ver, identificar realmente que pontos precisam ser trabalhados, tá? E aí esse é o próximo passo. Identificar o que precisa ser melhorado, tá? Então você pode identificar qual desses 4 elementos tá mais minando a confiança da tua equipe, né? Se tiver algum problema, você identifica
ou simplesmente, às vezes não tem problema, mas sempre tem o que pode ser melhorado. Então identifica o que pode melhorar, qual desses pontos, e que comportamentos teus como líder podem estar enfraquecendo essa relação de confiança, tá? Então a gente já conversou sobre vários tipos de comportamentos aqui, alguns exemplos relacionados a cada um dos elementos, né, que geram essa confiança. Então veja se tem algum comportamento teu, né? Vamos supor aqui, você fez essa avaliação toda e você identificou que o elemento da conexão ele não está tão legal. Você recebeu lá da tua equipe uma nota 4 de 0 a 10 para conexão. Aí você, minha conexão aqui não tá boa. Você estava achando que estava tudo bem, você deu uma nota 8, 9, mas eles te deram nota 4. Então, eles estão entendendo que você não está conseguindo se conectar com eles. Então, qual é o comportamento que está fazendo com que eles tenham essa interpretação? Entende? Então, avalie essas questões, avalie qual dos elementos precisa ser melhorado e dentro desse elemento que precisa ser melhorado, quais os comportamentos que precisam ser modificados para que você melhore, você crie um ambiente de segurança dentro da tua equipe, tá bom? Boa noite, Bruno, bem-vindo. E aí depois é restaurar essa confiança que foi perdida, tá? Depois que você identificou qual desses elementos precisa ser tratado, é você tratá-los. E aí a gente vai passar para uma parte que é reconstruir a confiança. Então, reconstruir a confiança, volta e meia você vai precisar voltar nesse ponto, né? Porque isso tudo aqui é algo que você precisa ficar fazendo sempre, né? Se você relaxar, se você não tiver atenção, você vai acabar tendo uma baixa ali na confiança na tua equipe. Então você precisa, volta e meia, você precisa reconstruir a confiança com alguém especificamente ou com a equipe de uma forma geral. E aí você vai precisar trabalhar em cima daquele ponto ou daqueles comportamentos que você identificou que estão sendo um problema, tá? Vamos conversar aqui sobre como reconstruir essa confiança, tá? Então, primeira coisa, vamos supor aqui que você tem um problema, você identificou um problema com um colaborador específico teu, tá? Vamos supor que você tenha identificado que determinada pessoa já não conversa mais com você da mesma forma, já não fala mais com você da mesma forma. Você percebe que essa pessoa já não reage mais da mesma maneira que reagia a você. Então você sente que teve uma quebra de confiança ali, tá? E aí, como é que você pode fazer para abordar essa pessoa? Primeiro, reconheça, né? Chega para conversar com essa pessoa, reconheça que existe algo errado, tá? No sentido de realmente falar, olha, eu estou observando que... E aí você fala o que você está observando, né? Em relação ao comportamento dela. Cuidado para não julgar, né? Para não taxar nada. E se coloque realmente como quem está reconhecendo o problema e deseja corrigir, tá? Para que a pessoa não se arme de defender. Então é assim, olha, eu vim aqui conversar com você porque eu sei que eu percebi que está tendo algum problema aqui, eu quero entender para que a gente possa corrigir isso juntos, tá bom? E aí admita aonde você errou, tá? A gente está falando aqui de conversas difíceis, né? Então admita onde você errou. Se você entende que o errado na situação, a errada na situação é a outra pessoa, a pessoa da tua equipe, né, o teu colaborador ali, mesmo assim, não chega apontando o erro dele. Primeiro, né, só coloque a situação, mostre quais são os comportamentos, se atenha a fatos, o mais específico possível, tá? O mais concreto possível, e se responsabilize pela parte que te cabe, tá? Não, porque a nossa tendência é sempre dizer, e é mesmo, tá? Né? É natural, né? A gente
dizer o que o outro está fazendo de errado. Ah, você não está me respondendo mais como deveria, você não está fazendo as coisas da melhor forma como você fazia antes e tal, você está sendo grossa, enfim. Não é isso. É você não falar nada disso e reconhece aquilo que é a tua parte. Então, por exemplo, mesmo que você ache que a pessoa que está errada, e talvez seja isso mesmo, se responsabilize por não ter conversado com ela antes, tá? Porque, olha só, você precisa entender que a responsabilidade da equipe é tua, né? Você precisa ter autorresponsabilidade como líder. Então, se um colaborador teu, ele não está com um bom relacionamento com você e nem com a equipe, a responsabilidade é tua primeiro, não é dele. Porque você que é o líder. Então, você que tem que chegar lá e chamar essa pessoa para conversar e fazer essa reconstrução da confiança que a gente está trabalhando aqui. Então, se você não fez antes, se você vê que você demorou para fazer isso, reconheça, por exemplo, que você demorou para falar com ela, com ele, tá? Admita e se responsabilize pela tua parte na história. Depois, peça desculpas, né? Então, vamos supor que se você não identificou nenhum ponto onde você realmente tem errado, de repente a pessoa mudou de comportamento. Tá, você se desculpa por essa questão de você não ter chegado para conversar antes com ela, com essa pessoa, né? Entende? Então, na parte que te cabe, você reconhece e você pede desculpa por aquilo. E aí depois você escuta o lado da pessoa, tá? E entenda, tudo isso tem que ser com muita sinceridade, né? Se for falso, se for forçado, se não for verdadeiro, a pessoa ela vai perceber, invariavelmente isso vai piorar tudo, tá? Então, se talvez você está com um problema, mas você ainda não está pronto para enfrentar isso, para ter essa conversa que realmente pode ser muito complicada, não tenha. Espere um pouco mais, se prepare. Quando você sentir que você está emocionalmente preparado para essa conversa, aí você tenha essa conversa, tá? É melhor você esperar um pouco e agir no momento certo do que você sair falando coisas que não deveria, tá? Então, sinta que você realmente está preparado para aquela conversa, mas também não fique jogando muito para frente, tá? Dependendo do teu perfil de comportamento aí, você pode ter essa tendência de fugir de conflito. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá assistir a live de perfis de comportamento, né? São 4 perfis, e um desses perfis, que são os planejadores, eles evitam conflito. Então, se esse é o teu caso, cuidado, né? Porque você também vai querer dizer que nunca está pronto. Mas entenda, fora essa questão, entenda realmente se você está querendo fugir ou se você não está pronto, e espere o momento certo para falar com aquela pessoa, tá? E aí, depois que você admitiu a tua parte, reconheceu a tua responsabilidade, pediu desculpa por isso, escuta o lado da pessoa. Que aí ela vai colocar para você o porquê que ela está se comportando dessa maneira. Então, é ali que você vai ouvir da pessoa, dentro da visão dela, o que aconteceu, e ali vocês vão poder identificar juntos e avaliar juntos quais foram os comportamentos. Lembra, né? A gente falou aqui de comportamentos que geram confiança, então quais foram os comportamentos que não aconteceram da maneira que deveriam? Ou quais os comportamentos que aconteceram e não deveriam ter acontecido e que geraram isso? Aí você vai ver que às vezes é alguma coisa que você nem percebeu e para a pessoa foi muito ruim, né? Ela interpretou de uma determinada maneira e ali se instalou esse mal-estar, e é uma questão de conversar e alinhar as coisas, tá? E aí, por fim, vocês determinam juntos um plano de ação, né? Uma forma de lidar com aquilo. Então, assim, se foi esse comportamento aqui que causou tudo isso, então nós não vamos mais repetir isso aqui. Ou nós vamos fazer isso aqui de uma outra forma. Assim tá legal? Ah, tá. Então, entra em acordo com aquela pessoa em relação a como as coisas vão ser conduzidas dali para frente para que aquilo não volte a acontecer. Então, percebe como que juntando todas essas coisas aqui, trabalhando nesses 4 elementos da confiança, né, na competência, na integridade, na conexão, na confiabilidade, tendo atenção
aos comportamentos que fortalecem cada um desses elementos da confiança e tratando possíveis problemas, né? Reconstruindo a confiança sempre que ela for quebrada por algum motivo, porque isso pode acontecer. Percebe como que você consegue criar um ambiente ali dentro da tua equipe onde um confia no outro e assim vocês podem alavancar os resultados da equipe e, consequentemente, você alavanca a carreira não só da tua equipe, né, de cada um dos teus colaboradores, mas a tua também. Percebe a importância de ter uma atenção muito criteriosa a cada um desses pontos, né? Eu espero que sim, eu tenho certeza que sim. Eu espero que tudo que a gente conversou aqui tenha sido muito proveitoso para você. Se você está assistindo essa live no Instagram, né, para quem está assistindo aqui ao vivo, clica aí no aviãozinho para encaminhar para alguém que você sabe que vai poder aproveitar esse conteúdo, que está precisando entender isso também. A live vai ficar disponível aqui por 24 horas, então essa pessoa vai poder assistir depois, então encaminha para ela, para ele, para que ele possa ter acesso a isso também. Eu vou abrir caixa de pergunta aqui no Instagram, assim que eu encerrar a live, e vou colocar a live, provavelmente amanhã, lá no meu canal do YouTube, tá? Então, se essa é a primeira live que você está assistindo, você não assistiu as outras, elas estão todas lá no meu canal do YouTube e tem link para o canal do YouTube na minha bio do Instagram, tá? Então vai lá, clica lá, tem alguns links lá na minha bio, né? Tem um link que abre em alguns links e um desses links é para o canal do YouTube. E você pode ter acesso a todas as lives, elas estão lá. Tem outro link lá na bio que é para você entrar para a lista de WhatsApp. Na lista de WhatsApp, eu te aviso que a live vai começar. Eu te mando o link lá para você assistir o vídeo depois que eu subo no YouTube. Eu vou mandar, depois que passarem esse período dessas lives, né? Depois que passar esse período, eu vou mandar para lá. Eu vou continuar enviando conteúdo exclusivo lá pela lista, tá? Que você só vai ter acesso se você estiver na lista. E um conteúdo que você só vai ter acesso também se você estiver lá são os áudios de todas as lives, tá? Então eu vou mandar os áudios de todas as lives, independente do momento em que você entrar nessa lista, eu vou te mandar o áudio. Qualquer coisa é só me pedir, né? Depois de entrar na lista é só me pedir os áudios. Olha, Thalita, eu ainda não recebi os áudios das lives que eu mando pra você, isso eu garanto pra você, tá? Todo mundo que entrar na lista vai ter acesso a esses áudios. E de repente pra você é mais fácil, né? Pode ser que seja mais fácil ouvir, né, indo, voltando pro trabalho, do que assistir realmente o vídeo da live, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de te avisar alguma coisa. Só isso. E a live de amanhã, às 8h47 da noite, novamente, domingo, vai ser a live de número 11. E aí estamos caminhando para o finalzinho dessa sequência de lives que eu espero e tenho certeza que tá te ajudando muito, tá bom? Boa noite, obrigada para quem tá aqui ao vivo, obrigada para você que assistiu depois também. E qualquer dúvida, me chama lá aonde você estiver assistindo, né? No YouTube, no Instagram, me chama que eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar, tá bom? Um beijo e até amanhã.